Uma sessão de tempo realizada no plenário Rui Araújo abriu espaço para as reivindicações dos moradores de Coari. Estado garante a unificação do ICMS não vai trazer prejuízos ao polo industrial de Manaus. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver queda no repasse de verbas federais a municípios administrados por políticos de oposição ao PT repercutiu na Assembleia Legislativa. E mais, na manhã da última terça-feira, o embaixador do Peru no Brasil fez uma visita de cortesia ao presidente da Assembleia Legislativa. O programa Bom Dia desta quarta-feira, 15 de abril de 2015, já está no ar. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha ao vivo pela TV Aleam. Uma sessão de tempo realizada no plenário Rui Araújo abriu espaço para as reivindicações dos moradores de Coari. O município possui problemas na prestação de uma série de serviços públicos, além de enfrentar uma crise política com a indefinição de quem deve assumir a prefeitura. A situação de Coari começou a ficar instável após a prisão do prefeito Adail Pinheiro em fevereiro de 2014, pela prática de exploração sexual de crianças e adolescentes. O vice, Igson Monteiro, se viu obrigado a renunciar ao cargo um ano depois, após uma série de revoltas populares no município. Desde então, o executivo municipal tem sido ocupado pela presidência da Câmara da cidade. O problema é que o comando do Legislativo já foi alterado 3 vezes neste ano, gerando uma instabilidade política ainda maior. Além disso, uma decisão judicial emitida pelo TSE, que determina a posse do segundo colocado nas eleições para a Prefeitura, Raimundo Magalhães, foi suspensa por uma liminar do TRE. Insatisfeitos com essa situação, um grupo de residentes do município compareceu à Assembleia Legislativa para reivindicar uma atuação mais firme do poder público para solucionar a questão. Utilizando os tempos partidários do PPS e do PTN, os coarienses tiveram 10 minutos para se pronunciar em plenário. O Coari está passando por uma situação muito difícil, certo? Nós já tivemos, nos últimos 5 meses, 4 vereadores tomando conta da cidade de Coari. E o que é pior, nenhum deles consegue administrar, nenhum deles consegue fazer nada. Porque a pessoa entra, demite os funcionários, contrata outros, com 15 dias sai, certo? Não paga aqueles funcionários que já contrata outros. E dessa maneira não dá para continuar. A Rocan não sai de Coari. Por que a Rocan não sai de Coari? Porque Coari vive uma instabilidade. E eu queria apelar para os senhores, nesta manhã, porque Coari também faz parte do Amazonas. O povo de Coari está sofrendo. E por que essa casa não se reúne? Governador Melo, o senhor que é um educador, por favor, reúne esses homens inteligentes dessa casa. O povo de Coari está sofrendo. A Câmara Municipal não funciona. Vocês sabem quem manda lá é o dinheiro judiciário do Amazonas. Por que você está envergonhando o Estado? Por que vocês envergonham o Estado? Por que vocês não posicionam, não façam a lei, a ver e vigorar? A cidadania do povo de Coari está morrendo. Vocês não verem isso? Sabe o que os prefeitos atuais sabem fazer? Bater nos funcionários públicos e impedir que eles recebam seu dinheiro. É um trabalho escravo. Entra prefeito, sai prefeito e não paga o direito das pessoas que estão lá. A sessão de tempo foi promovida pelos deputados Luiz Castro e Abdala Frache. Castro cobra uma maior agilidade no julgamento da liminar do TRE que impede a posse de Raimundo Magalhães. O parlamentar afirma que a influência política do ex-prefeito Adail Pinheiro não pode prevalecer durante a análise do caso. É tudo tão estranho, tão misterioso, que nós nos permitimos supor, mas não temos como comprovar, a força desse esquema poderoso que é o esquema de Adail Pinheiro no nosso Estado, que com toda razão alguns parlamentares colocaram com propriedade. Não é uma força só em Coari,
Se fosse só em Coari, já teríamos resolvido esse problema há muito tempo. É uma força que se espraia. E eu entendo que os magistrados não podem se permitir, não devem se permitir ser instrumentos desse esquema. É o crime organizado. Já o deputado Abdala Frache demonstrou preocupação com os gastos da prefeitura com publicidade em emissoras de TV aberta. Segundo o parlamentar, um município que atrasa o pagamento de servidores públicos e de fornecedores não pode empregar recursos em propaganda. A cidade está lá com salários atrasados, fornecedores sem receber, os serviços públicos mínimos necessários para a população não estão funcionando. E essa turma desse circo de horrores que administra o município hoje fica gastando R$7 mil por inserção de comercial no intervalo do Jornal Nacional, para mostrar a pintura de prédio. É uma vergonha mais, quando nós achamos que nada de mais louco pode acontecer na administração de Coari, eles conseguem se suplantar, sempre. Quando a gente pensa que eles já chegaram no limite do limite do limite, eles ultrapassam isso com a maior tranquilidade e disfarçatez do mundo. Esse comercial que está no ar desde a sexta-feira passada custa para os cofres públicos de Coari R$7 mil por inserção, cada vez que ele aparece. E a informação que a gente tem é que ele vai continuar aparecendo aí por vários dias. Diversos parlamentares demonstraram apoio à iniciativa e colocaram as bancadas partidárias à disposição dos habitantes do município. Portanto, deixar claro para o povo de Coari, aqui representado por filhos e filhas de Coari, que a liderança do PSDB compreende os excessos em razão da situação gravíssima que se encontra aquele importante município do estado do Amazonas. E deixar claro, portanto, que estamos ombreados no contexto do pronunciamento tanto do deputado Abdala Frache quanto do deputado Luiz Castro, que tem cuidado de forma exemplar do interesse do povo de Coari aqui na Assembleia Legislativa. Sabemos que a população de Coari está com um grito preso na garganta, o grito da liberdade, o grito da justiça, e nós queremos que esse grito venha a acontecer, que esse grito torne-se algo real, para que Coari, a população, possa sair dessa situação tão humilhante, uma situação que realmente torna-se inaceitável. Queremos, de fato, de verdade, que venha a acontecer uma solução. E a solução é Magalhães no comando. Magalhães, que é o segundo mais votado, tem por direito assumir a prefeitura de Coari. O deputado Cabo Maciel propõe que os parlamentares se reúnam para que a Assembleia Legislativa emita uma posição oficial sobre o caso. Eu já pedi pela segunda vez ao presidente desta casa que, assim como é tratado todos os temas polêmicos na sala da presidência com todos os deputados, eu solicito que ele convoque os deputados para uma reunião na presidência para que a gente possa, enquanto poder legislativo, a gente tomar uma decisão referente ao município de Coari. Um posicionamento não do deputado Luiz Castro, não do deputado Cabo Maciel, não do deputado Abdala, mas um posicionamento enquanto poder legislativo. A gente vê a questão como a justiça está tratando o caso. E aí a gente, que é o Tribunal de Justiça, que é um poder paralelo, que é um outro poder. Mas nós, enquanto deputados, enquanto legislativos, esta casa tem que tomar uma posição. O julgamento da liminar que suspendeu a diplomação e posse do segundo colocado nas eleições, Raimundo Magalhães, já foi adiada 3 vezes no TRE. O Estado garante que a unificação do ICMS não vai trazer prejuízos ao polo industrial de Manaus. Para o deputado Serafim Correia, é o momento de dar um voto de confiança ao Executivo. O projeto de lei número 130 de 2014 da senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, que trata sobre a convalidação dos incentivos fiscais, foi aprovada no dia 7 de abril no Senado. Neste fim de semana, os secretários de Estado da Fazenda Afonso Lobo e de Planejamento Tomás Nogueira participaram da reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, onde o assunto foi discutido.
A grande preocupação era que a medida colocasse em risco a competitividade do polo industrial de Manaus. As alíquotas de ICMS passarão de 12% para 10% nos produtos em geral e ficariam em 7% para os bens de informática, o que poderia causar uma fuga de empresas do Amazonas. No entanto, os secretários da Cefaz e da Ceplan destacam que o projeto não deve trazer prejuízos à indústria local. Para o deputado Serafim Correia, a matéria é complexa, mas acredita que o Estado está fazendo o acompanhamento necessário para que não haja perdas na economia amazonense. Pelas informações hoje divulgadas, as medidas até agora adotadas não prejudicam o Amazonas. Eu confio nos 2 técnicos, que são de carreira, são pessoas que dedicaram a sua vida inteira a estudar essa questão, e vamos avançar, porque o Brasil precisa destravar esse nó do ICMS. O projeto segue para votação na Câmara dos Deputados e é considerada pelos secretários como um dos passos importantes para o fim da chamada guerra fiscal. Na última segunda-feira, o deputado Augusto Ferraz entregou pessoalmente ao Tribunal de Justiça o requerimento que solicita a implantação do serviço de cartórios no Instituto Médico Legal. O objetivo é dar rapidez à emissão de certidão de óbitos. Foi na manhã da última segunda-feira que o líder do DEM na Assembleia Legislativa, deputado Augusto Ferraz, esteve no Tribunal de Justiça do Amazonas. Ele foi recebido pelo corregedor da Corte, desembargador Flávio Pascarelli. O encontro foi para discutir a viabilidade da implantação de um cartório de registro civil no Instituto Médico Legal. A solicitação foi feita por meio de indicativo, aprovado na Assembleia Legislativa. Segundo o parlamentar, a implantação do cartório 24 horas é para diminuir a burocracia e os trâmites legais para a emissão da certidão de óbito. O motivo de nossa visita foi integrar ao corregedor a indicação de nossa autoria, aprovada por unanimidade nesta casa, que solicita a instalação do serviço cartoral em sistema de plantão permanente no Instituto Médico Legal, IML, e nas 5 zonas da cidade de Manaus, para emissão de certidão de óbitos, neste que considera o pior momento de familiares que dependem do serviço. De acordo com o deputado, o corregedor do TJ garantiu que a Corte vai fazer o levantamento sobre a viabilidade da implantação do serviço. Um levantamento feito pelo jornal O Globo sobre a queda no repasse de verbas federais a municípios administrados por políticos de oposição ao PT repercutiu na Assembleia Legislativa. Para o deputado Bosco Saraiva, do PSDB, e Abdala Frache, do PTN, a medida pode resultar em prejuízos. No Legislativo Estadual, os dados apresentados pelo jornal O Globo com repercussão nacional foram citados pelos deputados pertencentes a partidos de oposição ao PT, da presidente Dilma Rousseff. O jornal apresentou o levantamento informando que cidades brasileiras que têm como chefes do executivo políticos de siglas partidárias que representam oposição ao governo federal viram nos últimos anos os repasses de verbas caírem. 2 exemplos citados pelo jornal foram Manaus e Salvador, na Bahia. É uma pouca vergonha. É o mínimo que a gente pode dizer dessa atitude da presidente Dilma, do governo do PT, que já está atrasando o nosso país há mais de 12 anos, e Manaus particularmente. 75 centavos por habitante, enquanto que São Paulo recebe R$ 27,00 por habitante, é uma vergonha, e a população do Amazonas precisa ficar atenta a isso, saber dessa informação, tendo em vista que o povo do Amazonas deu uma votação maciça para essa presidente. É um absurdo, né? Fora os repasses constitucionais, que são de direito de todos os municípios, realmente o município de Manaus vem ficando de fora, em detrimento aos repasses de boa monta para municípios que são administrados por partidos aliados do governo federal. Os dados do jornal Globo revelaram também que cidades governadas por aliados políticos da presidente Dilma tiveram aumento de repasses. 7 dos 10 municípios que receberam mais dinheiro do governo têm prefeitos que apoiaram a campanha de Dilma nas eleições.
O prejuízo para quem vive em Manaus pode ser percebido no dia a dia. Obras de drenagem e pavimentação são as que mais deixam de receber investimentos. Nos últimos 3 anos, nós perdemos 95% dos repasses voluntários que o governo federal poderia e deveria ter feito para o povo de Manaus. Só em Manaus, diz o Globo, a verba caiu de mais de 34 milhões e 200 mil em 2011 para 1,5 milhão de reais em 2014. A exigência do diploma para atuação profissional e a terceirização do mercado de trabalho foram os assuntos debatidos durante a sessão especial que homenageou na Assembleia os jornalistas do Amazonas. O Dia do Jornalista é comemorado oficialmente no dia 7 de abril, profissional que trabalha na coleta e na produção das notícias. Há 6 anos, esses trabalhadores vêm reivindicando a exigência do diploma para o exercício profissional, erro histórico cometido pelo STF, que em 2009 derrubou a necessidade da cobrança do canudo sob o argumento de que a exigência da formação de 3º grau constituía prejuízo à liberdade de expressão. Para refletir sobre esse assunto e lembrar a importância dos trabalhadores da área da comunicação, a Assembleia Legislativa realizou sessão especial de autoria do deputado José Ricardo. É importante que a Assembleia Legislativa realize eventos para homenagear esses profissionais tão importantes para a comunicação no mundo atual. Os meios de comunicação, principalmente impressos, mas televisivos, de rádio, todos preciso desse profissional, que é o jornalista. E é importante também essa questão da luta dos profissionais para ter o piso, a questão salarial é algo importantíssimo também, e a gente aqui apoia a luta dos sindicatos jornalistas. E agora, mais recente, uma decisão que cobra também, exige, no caso, o diploma, que o profissional de jornalismo. Na oportunidade, o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Amazonas aproveitou o discurso para mobilizar os profissionais na luta da aprovação da PEC 206 de 2009 no Congresso Nacional, que restitui o diploma para atuação jornalística. Como nós precisamos responder, a Federação Nacional dos Jornalistas e os sindicatos, somos 31 no país, estão, na verdade, num processo de discussão e de atuação dentro da Câmara dos Deputados para aprovação da nossa PEC, a PEC dos jornalistas, que é a 206/2012, no sentido de garantir que seja reconhecido essa atividade de jornalista e que possa ser exercida por profissionais que tenham formação de nível superior em jornalismo. Outro assunto ainda abordado na sessão foi a aprovação do projeto de lei que terceiriza o mercado de trabalho no serviço público e no privado. Os jornalistas são categóricos e dizem que a terceirização também prejudica os profissionais. Todos os profissionais precisam de uma qualificação. Por que não um jornalista também não precisa de uma formação profissional, de uma qualificação profissional? É uma ameaça aos trabalhadores de uma forma em geral, e eu acho que da forma como ela vem sendo colocada, ela acaba deixando a categoria sem força, ela diminui o poder do sindicalismo, por exemplo. E esse é mais um complicador. Eu acho que a PEC precisa de um apoio maior de toda a classe precisa ser realmente mais unida para a gente consolidar essa importância do diploma, da formação do profissional. Eu acho que isso vai ser um retrocesso e a gente tem que se unir contra isso, tem que exigir sim o diploma, a gente precisa disso como qualquer outra classe profissional. Durante a sessão, o presidente do Sindicato dos Jornalistas recebeu do Poder Legislativo uma placa comemorativa e 11 profissionais receberam diplomas pela passagem do dia. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Davi Almeida, anunciou em discurso 2 novas mensagens do Executivo que deverão ser apreciadas em plenário pelos deputados. Entre as propostas, o aumento no número de procuradores do Estado por meio de um concurso público. 2 novas mensagens governamentais devem entrar em tramitação na Assembleia Legislativa do Amazonas nos próximos dias. A informação foi repassada pelo deputado Davi Almeida, do PSD, líder de governo na casa. Em discurso no pequeno expediente, o parlamentar informou que o Executivo, por meio da mensagem número 17 de 2015, altera dispositivos da Lei 1639/83, que regula a Procuradoria-Geral do Estado.
A ideia, segundo o parlamentar, é aumentar o número de procuradores. O provimento das vagas se dará através de um concurso público a ser realizado em 2017. Davi Almeida comentou que o Procurador-Geral do Estado, Clovis Smith, deverá comparecer à sede do Parlamento para prestar esclarecimentos aos deputados. Para falar mais sobre essa mensagem, explicar os motivos, falar sobre o concurso público, convidei pessoalmente a vir aqui nesta Assembleia o Procurador-Geral, Dr. Clovis, que amanhã, a partir das 10 horas, estará aqui nessa Assembleia, na sala de reuniões da Presidência, para falar e esmiuçar esta mensagem, a mensagem 17 de 2015. A Procuradoria-Geral do Estado é o órgão responsável por prestar consultoria jurídica e representar administrativamente e judicialmente o Estado do Amazonas. A outra mensagem governamental enviada à Casa, de número 18 de 2015, é uma extensão da reforma administrativa realizada na estrutura do Executivo e pretende incorporar a unidade gestora do Prosamin à Secretaria de Região Metropolitana de Manaus. O deputado Orlando Cidade defendeu em plenário a necessidade do Amazonas se tornar autossuficiente em alimentos saudáveis. Para o parlamentar, é preciso investir na piscicultura para melhorar a qualidade da alimentação do amazonense. Para Orlando Cidade, a piscicultura é a grande oportunidade para o desenvolvimento do setor primário do Amazonas. O parlamentar citou o exemplo do estado de Rondônia, que se tornou grande produtor de peixe. Rondônia, este ano, está engordando mais de 500 mil alevinos de pirarucu, dos quais grande parte foi vendida para o estado do Pará, para o Mato Grosso, para Tocantins e para o Acre. Então, Rondônia hoje está sendo o maior produtor de alevinos já de pirarucu. O parlamentar destacou ainda a produção crescente de pescado em Manacapuru e parabenizou o governo do estado pelas ações de apoio à atividade. E o Amazonas está se engatinhando. Esse ano, se estima lá na produção em Manacapuru ultrapassar a ordem de 100 mil alevinos já para engorda este ano, aqui no estado do Amazonas, de pirarucu. E o tambaqui também está avançando. E com esse programa de governo, do governador José Melo, de implementar a piscicultura para produzirmos alimentos saudáveis, no caso o peixe, a mandioca, a agricultura familiar, a pecuária, o Amazonas, sem dúvida alguma, entrará nos quadros do agronegócio brasileiro. Segundo Orlando Cidade, a criação de alevinos de pirarucu no município de Manacapuru se iniciou há 2 anos e já foi responsável pela produção de 100 mil alevinos da espécie. A meta para o próximo ano é de 1 milhão de alevinos, um aumento de 10 vezes na produção. Na manhã da última terça-feira, o embaixador do Peru no Brasil fez uma visita de cortesia ao presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. O embaixador apresentou aos deputados projetos para estreitar o relacionamento com a Amazônia. O embaixador do Peru no Brasil, Jorge Bayona, visitou a Assembleia Legislativa acompanhado do cônsul do país em Manaus, Augusto Souto. As autoridades foram recebidas pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto. Segundo o embaixador, o Peru precisa fazer uma consulta pública aos estados do norte sobre projetos a serem desenvolvidos pelo país e que atingem a Amazônia, como a construção de um porto para o embarque e desembarque de produtos brasileiros no Peru. La infraestructura vial de comunicaciones entre Perú y Brasil. Tenemos nosotros ya una vía de comunicación que es la Estrada do Pacífico, que comunica la región del Acre con el Perú y el Océano Pacífico para la exportación de productos brasileños al Asia. Después tenemos otro proyecto que está en marcha, que es el eje Amazonas, que empieza en un puerto importante del norte del Perú, recorre por carretera cerca de 900 kilómetros y a partir de allí, en el puerto de Yurimaguas, comunicarse por ríos com o território brasileiro. De acordo com o embaixador, os projetos são importantes para a integração definitiva do Peru com o Brasil. A construção de uma rodovia também está prevista. É uma ferrovia que parte de Cruzeiro do Sul
entra al territorio peruano y se dirige hasta el puerto de Paita en el norte del Perú. Esta ferrovía va a posibilitar el transporte de gran cantidad de mercadería rápidamente y a menor costo desde el interior de Brasil hasta el Océano Pacífico. Os deputados Belarmino Lins, Adjuto Afonso, Bi Garcia, Carlos Alberto e Sabá Reis também participaram do encontro. 25 anos atuando na garantia dos direitos da população. Esse é o trabalho da Defensoria Pública do Estado, que foi homenageada no Poder Legislativo pelos serviços prestados à sociedade. A iniciativa foi do deputado Sinésio Campos. A sessão especial em comemoração aos 25 anos de atuação da Defensoria Pública do Estado iniciou ao som do hino nacional. A iniciativa da homenagem foi do deputado Sinésio Campos, em reconhecimento aos relevantes serviços em que a instituição... O programa de hoje termina aqui. Você ficou conosco até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Uma ótima quarta-feira e fique agora com a sessão plenária. Até a próxima.